Boa tarde, eu me chamo Larissa e vou apresentar agora um trabalho da matéria Métodos Instrumentais de Análise do professor Reinaldo. Vou apresentar duas cotações e posteriormente um artigo com suas aplicações. Primeiro vou apresentar a primeira cotação do instrumento, que é um espectrofotômetro, o VVIS 1800 da Shimadzu, que foi projetado de acordo a atender os padrões das farmacopeias japonesa e europeia. Ele possui uma resolução de 1 nanômetro, que é a mais elevada em sua classe, e um design extremamente compacto e robusto, podendo ser usado como instrumento autônomo ou controlado por computador. Aqui eu trouxe dois espectros, sendo que o primeiro é de solução de benzeno e etanol, e eu trouxe ele mais para comparar as resoluções, que a linha laranja é 1 nanômetro e a azul é de 2 nanômetros. É possível notar que instrumentos com 1 nanômetro possuem maior resolução, comparado aqui nesse caso ao de 2 nanômetros, visto que o espectro possuirá uma largura de banda efetiva mais estreita, o que garante maior resolução, seletividade, sensibilidade e linearidade ao instrumento. Aqui eu trouxe um outro espectro, que é de solução de tolueno e hexano, e eu trouxe ele só para a gente analisar mesmo que foi um espectro produzido no instrumento que eu estou cotando. A gente pode notar aqui o lambda máximo foi entre 265 e 275 nanômetros. Outra coisa interessante desse equipamento é que ele permite a transferência de dados obtidos para a memória USB e posterior análise dos resultados obtidos em computador não conectado, através da utilização do software. Ou seja, a gente consegue expandir a memória dele, que é muito interessante. Nas especificações, a gente vê aqui que a faixa de comprimento de onda é de 190 a 1100 nanômetros, a largura de banda espectral, como eu já havia falado, é de 1 nanômetro, o monocromador ele é de duplo feixe, que é mais complexo que o de feixe simples, pois compensa variações da fonte e detector. A fonte de radiação, lâmpadas halogênea, que é a de tungstênio, que é mais estável, e ela pega UV, o visível e infravermelho, e lâmpadas de deutério, que só pegam o vácuo e o UV. O detector, fotodiodo de silício e, como eu já havia falado, da memória auxiliar, que é o USB, que não é incluso. As condições operacionais são de temperatura de 15 a 35 graus Celsius e umidade relativa do ar de 30 a 80%. A tensão e a amperagem são essas aqui, ó. Eu trouxe uma foto também para ilustrar o instrumento que eu cotei. E aqui os valores, que em reais sai a 38 mil, a marca Shimadzu, o modelo UV 1800 e a empresa consultada foi a Shimadzu do Brasil Comércio Limitado. Agora o outro instrumento foi um detector SPD-M20A. A descrição dele é que ele faz análise simultânea de toda a faixa de operação ou até 8 comprimentos de onda selecionáveis fixas. Possui célula de fluxo termotizada com faixa de operação selecionável entre temperatura ambiente mais 5 graus até 50 graus Celsius. Acesso a qualquer comprimento de onda do gráfico 3D pós-LUM, sendo que o LUM é o corre, sem a necessidade de seleção prévia. Seleção de lâmpada de trabalho deutério-tungstênio ou ambas e faixa de operação de 190 a 800 nanômetros, com precisão de comprimento de onda de mais ou menos 0,1 nanômetro. Eu trouxe também uma foto para ilustrar o instrumento, que é esse, e vou descrever um pouquinho mais. Uma célula de fluxo controlada por temperatura é padrão nos modelos e ajuda a eliminar qualquer deriva de linha de base e efeitos adversos no desempenho sinal-ruído, como resultado de mudanças na temperatura ambiente. Com uma gama configurável de 5 a 50 graus Celsius e, quando usado em conjunto com fornos de coluna, é assegurado manter uma temperatura de separação consistente ao longo da análise. Não há preocupações sobre a escolha da lâmpada e energia, pois as lâmpadas de tungstênio e deutério podem ser acesas simultaneamente,
Portanto, a análise de alta sensibilidade em toda a faixa de comprimento de onda é assegurada. É uma coisa muito boa, porque, igual eu tinha falado, a lâmpada de tungstênio pega no infravermelho e, por exemplo, a de deutério não. O modelo é o terceiro membro dos detectores de absorvância UV-Vis. Oferece especificação de ruído, linearidade e a outra coisa é que ele oferece duas larguras de fenda, uma de 1,2 nanômetros para trabalhos de alta resolução e outra de 8 nanômetros para corridas quantitativas. Como eu já havia falado, quanto menor, maior a resolução. Por isso que o de 1,2 é usado para trabalhos de alta resolução. E também é usado para realizar buscas de bibliotecas espectrais para determinação de compostos e determinação de pureza de picto, o software do instrumento. 4 canais de saída analógicos fornecem funcionalidade de detecção de comprimento de onda múltipla e estão disponíveis para acionar a coleta de fração ou outros dispositivos, ou coletar dados cromatográficos em qualquer outro pacote de software. As características de autodiagnóstico, como a precisão do comprimento de onda e a calibração do comprimento de onda, garantem a conformidade com os requisitos regulamentares. Oferece também acesso ao painel frontal para as lâmpadas de detecção e célula de fluxo, conexão fácil através de um terminal padrão e iluminação no painel frontal do estado do detector. Aqui eu também trouxe 2 espectros, sendo que esse primeiro aqui é do de 1,2 nanômetros e o segundo de 8, que analogamente ao outro que eu trouxe, a gente pode ver que a resolução do de 1,2 é bem maior do que a de 8, como já foi explicado anteriormente. Outro item incluído é o upgrade de software Lab Solution, que permite o controle do detector com esse software. O valor dele, em reais, fica em torno de 54 mil, a importação em torno de 65 mil e o mercado nacional, que é a importação mais impostos, em torno de 80 mil. A importação direta fica em torno de 65 mil. Então, há uma economia de R$ 14.937,12 reais. A marca desse instrumento é Shimadzu Prominence, o modelo SPDM20A e a empresa consultada é a SINC do Brasil Limitada. Trouxe aqui nas especificações só uma comparação entre outros modelos da mesma marca, em que o modelo que eu estou cotando é esse aqui e a gente pode ver que ele é melhor, pois ele pode ter lâmpada de deutério, tungstênio, ele tem uma varredura boa e também possui 2 larguras de fenda, né? Que é um de 1,2 e a de 8 nanômetros. Ou seja, ele possui uma maior resolução. Agora eu vou apresentar o artigo. O título do meu artigo foi Desenvolvimento de um método espectrofotométrico para determinação simultânea de aspirina e paracetamol em comprimidos. Aqui eu trouxe a fórmula química do paracetamol e essa aqui da aspirina. Vou falar um pouquinho do método. O método de resolução de equações simultâneas é baseado na média de absorvância dos 2 comprimentos de onda, sendo 265 e 257 nanômetros, que são o lambda máximo para aspirina e do paracetamol. Ou seja, é o comprimento de onda que cada um desses absorve melhor. A curva de calibração foi linear para as 2 substâncias em um intervalo de concentração de 2 e 64 microgramas por ml. E pode-se concluir a partir dos resultados que o método atual para a determinação simultânea de aspirina e paracetamol em comprimidos é específica, rápida e simples, com boa sensibilidade. E esse método analítico é também aplicável em laboratórios comuns e pode ser adotado para os testes de controle de qualidade para esses medicamentos em comprimidos. Os materiais e métodos. Primeiro foi preparada uma solução padrão de aspirina e posteriormente uma solução padrão de paracetamol.
Depois, soluções de trabalho de aspirina e paracetamol, de forma que essas substâncias podiam estar sozinhas ou em conjunto, e foram de concentrações variando de 2, 4, 8, 16, 32 e 64 microgramas por ml. O solvente utilizado nas diluições foi HCl e metanol 1:1, tanto nessa quanto nessas duas outras, que foram as padrões. As soluções de amostra. Para a quantificação da substância a partir das formulações comerciais, 20 comprimidos, tanto de aspirina quanto de paracetamol, foram esmagados em pó e a quantidade foi pesada. E posteriormente foi diluída com metanol e ácido clorídrico. Depois disso aconteceu a sonicação, que é um procedimento que utiliza a energia das ondas sonoras, mais comumente o ultrassom, que dependendo da potência deste, pode alcançar altas temperaturas. Então foi isso que aconteceu durante 20 minutos. Depois ela foi deixada em repouso e para produzir aquelas concentrações que eu havia falado, que eram de 2, 4, 8, 16, 32 e 64 microgramas, para ambos, aspirina e paracetamol. A absorvância dessas soluções foi tomada de acordo com os comprimentos de onda e os valores foram colocados nas respectivas fórmulas para determinar as concentrações. Aí eu trouxe o espectro, mostrando o espectro do paracetamol, que é esse aqui, com o lambda máximo, e da aspirina com o lambda máximo e 2,5. Os resultados. Nos últimos anos, o desenvolvimento de métodos analíticos para determinações simultâneas de substâncias ganhou atenção considerável devido à sua importância em testes de controle de qualidade de medicamentos e seus produtos em laboratórios comuns, por causa da sua ampla disponibilidade e aptidão. Uma vez que nenhum método é relatado na literatura para quantificação simultânea de aspirina e paracetamol em comprimidos, para o ensaio de controle de qualidade de rotina em laboratórios normais, o desenvolvimento de tal método pode ser apreciável. A absorvância e absortividade de soluções padrões de série de aspirina e paracetamol foram realizadas a comprimentos de ondas selecionados, que já foi o que eu já tinha falado. A absorção no V de aspirina e paracetamol interferiram, ambas umas com as outras. Portanto, a lei de aditividade foi empregue para a determinação de ambos os fármacos sem mistura. Aqui a gente tem uma equaçãozinha que a gente usou para achar a concentração de um e a concentração de outro na mesma solução. A gente forma um sistema em que Cx é a concentração de aspirina, Cy é a concentração de paracetamol, 1 a 1 absorvância da mistura a lambda 1, 1 a 2 absorvância a lambda 2, 1 a x1 absortividade em lambda 1, 1 a x2 absortividade em lambda x2, 1 a y1 absortividade paracetamol em lambda 1 e 1 a y2 absortividade paracetamol em lambda 2. E assim a gente consegue achar a concentração de ambas, pois a gente vai ter a absorvância total da solução e vai achar a contribuição de cada um. Aqui eu trouxe uns parâmetros, que aqui a gente tem o limite de detecção e também expressa a sensibilidade, o limite esse é o limite de quantificação, que é o meio da gente achar a faixa de concentração. A gente achou a equação. A sensibilidade, a gente pode notar também que o limite de detecção da aspirina foi maior que do etanol, o limite de quantificação foi o mesmo. E a conclusão. Pode-se concluir, a partir dos resultados, que esse método para a determinação simultânea de aspirina e paracetamol em comprimidos é específica, rápida e simples, com sensibilidade suficiente. Esse é um método analítico também aplicável em laboratórios comuns. Ele também pode ser adotado para testes de controle de qualidade para esses medicamentos em comprimidos.